Então vamos lá. Muito boa noite, né? Hoje a gente vai falar no sequência aí a nossa aula de empreendedorismo. A gente vai falar um pouquinho aí por onde começar, né? Quando você tem às vezes uma ideia de colocar em prática o empreendedorismo, iniciando um negócio, a pergunta que acaba aparecendo é por onde começar? E esse questionamento nos reflete a uma série de reflexões aí relacionados ao empreendimento, né? Relacionado ao nosso cliente, a entender o mercado, a pensar no nosso empreendimento para que ele dê o retorno financeiro desejado e para que ele realmente, né, seja de certa forma aí bem sucedido. Então vamos ver quais seriam essas perguntas, né, e tentar responder essa lógica de, afinal de contas, por onde começar? Então vamos lá, né? Se você tem intenção de começar um negócio, desenvolver alguma coisa, né, o primeiro passo é fazer algumas perguntas. Uma delas é, como detectar uma oportunidade? Né? Se tu pensou em abrir um empreendimento, em criar um negócio, o que você identificou no mercado que realmente é uma oportunidade? Será que é só uma ideia? Será que não é apenas uma percepção errônea de uma situação? Será que realmente é uma oportunidade? Como é que a gente vai saber se há essa ideia, se isso que a gente viu é uma oportunidade ou simplesmente é uma situação normal aí e nós estamos fazendo dela, né, ou pensando que ela seja uma oportunidade aí? E se ela é realmente uma oportunidade, né, qual é o outro passo que eu preciso ter aí para fazer que ele se torne, então, agora, de uma oportunidade em um negócio realmente viável, né, comercializável aí? E aí perguntas, quem será o meu cliente? Qual é o perfil do cliente, afinal de contas, né? Para quem que você vai vender? Para pessoa física, para pessoa jurídica, homens, mulheres, crianças? Tem público específico, né? Então, conhecer e montar o perfil do teu cliente é algo importante para o empreendedor, porque ele sabe, ele consegue focar depois propaganda, ele consegue melhorar o relacionamento com o cliente, ele consegue ofertar produtos mais direcionados para esse público. Então, buscar entender aí qual é o perfil do cliente, ou como é que é a persona, né, que é hoje uma palavra bastante usada também na área de marketing, relacionado a perfil de cliente, é importante para o negócio. Isso vai trazer aí informações úteis para que o negócio seja, como é que eu vou usar a palavra? Ah, que as ações relacionadas ao negócio sejam mais assertivas. E outra coisa, né? Qual será o teu produto ou serviço? E como produzi-lo? Ou quem vai produzi-lo? Né? Você vai produzir? Como é que faz isso? Então, são algumas perguntas relacionadas a essa intenção que a gente tem aí, muitas vezes, de iniciar um negócio próprio. Como montar o seu negócio? O que precisa para isso? Qual é a estrutura, pessoas, recursos financeiros, recursos tecnológicos, a localização? O que precisa, afinal de contas, para montar um negócio? Estoque? Então, tudo que está relacionado com isso, né? Depois, bom, se vai precisar de recurso financeiro, né? Como é que a gente vai financiar o negócio? Existe recurso próprio por parte da pessoa, do empreendedor que está iniciando o negócio? É preciso captar isso no mercado? Então, são perguntas que a gente precisa responder, né? Então, esse por onde começar vai apontar aí um norte referente ao que precisa ser observado no momento em que a gente identificou lá, ou teve uma ideia, digamos assim, e vai passar ela por alguns crivos para saber se realmente, né, ela vai além da ideia, do sonho, e é uma oportunidade. Se ela é uma oportunidade, como é que a gente avança para os próximos passos aí, né? O que a gente já viu até o momento aqui? Bom, a diferença entre oportunidade e ideia, né? Uma boa ideia, necessariamente nem sempre vai ser uma oportunidade, mas ela pode contribuir bastante. Então vamos lá, né? Identificar uma boa ideia. Quando é que eu sei que a ideia tem potencial, que a ideia é boa? Bom, depende de uma série de questões, mas principalmente relacionado a uma demanda no mercado disso, né? Há procura por isso. Então, buscar conhecer essa questão
Se o que você está ofertando é algo que as pessoas estão querendo ou não, né? Se a tua ideia é, vamos lá, vamos pensar em algo aí um pouquinho é, que não seja uma ideia muito plausível para negócio nesse momento, né? Vamos imaginar que você pensou em montar uma, vamos pegar algo bem fora aí, um local para vender banana, por exemplo, né? Então a ideia é boa. Vamos analisar, né? Há demanda por esse produto? Ah, até há, mas ele é consumido junto com outro mix de produto grande aí, que é frutas e verduras, né? Outras frutas e verduras e hortaliças. Então, vender só banana talvez não seria uma boa ideia, porque o mercado não demanda tanto assim essa lógica, né? Essa questão de banana, como a gente comentou. Aí sim, se eu pensar, não, então vou pensar um pouco maior, vou agregar um mix de produto relacionado com esse segmento aí, né? E aí sim, talvez ele já melhore um pouquinho a ideia, né? Mas ainda a questão é uma oportunidade. Para saber se é uma oportunidade, a gente tem que dizer assim, ó, quantas verdureiras, vamos imaginar que seja verdureira, então vamos botar ali, né? Quantas verdureiras ali comercializam frutas e verduras hoje na cidade? E aí, se a resposta for 3, 4, 5, dependendo do tamanho da cidade, já pode ser um número muito grande. E assim, alguma delas, ou né, nenhuma delas, consegue necessariamente suprir bem o cliente, seja no atendimento, seja na qualidade dos produtos, seja na questão preço? E se a resposta, de novo, né, for que não, algumas conseguem suprir, a gente já não vai ter nenhum diferencial. Então, ela não é uma oportunidade de negócio, né? Não é que eu não possa explorar, até posso. Mas eu vou cair no mesmo segmento que os outros já estão aí. E se eles já atendem bem, se eles têm produto bom, se eles estão a tempo no mercado, eu vou ter uma dificuldade muito grande de fazer com que o meu negócio prospere, né? E aí, abrir um negócio é muito fácil. A questão é manter ele funcionando depois. Então, para que a gente não corra esse risco de abrir as portas, gastar tempo, esforço, dinheiro, investimento e logo em seguida estar fechando as portas, né? É interessante que a gente comece a identificar a diferença entre uma ideia e uma oportunidade. A ideia pode ser muito legal, mas se ela não for uma oportunidade, então, ou seja, se não há demanda, consumo por isso, porque assim, ó, a teu empreendimento, né, vamos imaginar na lógica aqui que vai ser um comércio, uma indústria, mas é algo ligado ao retorno financeiro. E aí, se isso está correto, essa minha proposição, fica, né, a pergunta assim, se a ideia é ganhar dinheiro e eu vou estar competindo num ambiente onde já tem outros negócios desse mesmo ramo e eu não tenho nenhum diferencial, vale a pena, né, financeiramente falando? Eu vou ter retorno sobre o investimento? Talvez você gaste muito dinheiro, né, para competir num ambiente onde há uma alta concorrência e você não tem nenhum diferencial, porque no primeiro momento você só pensou na tua ideia, no teu sonho. Então, o interessante é a gente identificar se isso é uma oportunidade, né? Então, tenho que pensar se há demanda aí e se ele vai ser rentabilizado por isso. Então, vamos lá, vamos imaginar que há demanda aí para o nosso negócio. A questão agora é colocar ele em prática, mas para isso a gente precisa de algumas coisas. Precisa responder, na verdade, a várias perguntas. E quem que estaria fazendo isso, né? De que forma que a gente poderia estar resolvendo esse problema de responder essas respostas? Através de um planejamento. Um plano de negócio é um instrumento que daria para nós todas essas respostas, ou pelo menos faria a gente pensar nessas respostas para antes de iniciar o negócio, para que ele tenha mais chance de sucesso, né? Para que a implantação dele realmente aí aconteça sem muitas dificuldades. E depois o foco no mercado, né? De realmente saber bem quem é o teu cliente, quanto é o potencial de mercado do teu negócio, quanto que vai ser o ticket médio, né? Ou seja, quanto o teu cliente vai gastar em média com no teu empreendimento, quantas vezes por semana, por mês, ele vai vir comprar no teu empreendimento. São informações importantes quando a gente pensa em negócios. Um negócio tem que ter C6 aí, né? Opa, 6 Cs. E aí vamos lá, né? O primeiro deles é convergência. Convergência, ó, se você não vai estar montando um negócio sozinho,
você vai ter um sócio aí ou mais, né? Um ou mais sócios. O que pode estar acontecendo? Pode não haver a convergência, que é o quê? A sincronia entre os dois, né? Não é que eles precisam ser iguais em tudo, né? Mas eles precisam se complementar na questão do negócio, convergir no mesmo destino, no mesmo futuro, nas mesmas crenças para o negócio. Então, quando a gente tem um sócio querendo ampliar, outros sócios querendo manter, né? Não, como mudar, tá bom. A gente já perde essa ideia de convergência. A convergência é justamente esse ponto em comum, uma visão em comum do futuro. Não é a questão de ser igual, tá? Pelo contrário, a ideia é que as diferenças acabem complementando o negócio. Por exemplo, um pode ter formação na área de gestão, o outro pode ter formação na área mais técnica do negócio, mas eles precisam ter uma sincronia, uma sinergia na ideia de entender assim, ó, o que a gente quer para o negócio. Tá? Isso é convergência. Complementariedade, né? Bate com o que eu falei para vocês. Se você vai ter, por exemplo, um sócio, só para a questão assim, ó, não, eu estou arrumando um sócio porque eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho como entrar no negócio, eu preciso de recursos financeiros. Talvez seja mais fácil a gente partir para um banco aí, né? Buscar esse dinheiro aí ou através de um anjo investidor, porque assim, ó, se você vai estar arrumando um sócio apenas por dinheiro, ele vai sair caro, digamos assim. Vamos lá. O que acontece? O teu sócio, ele tem que entrar mais do que com apenas dinheiro, ele tem que entrar com algum conhecimento, ele tem que agregar alguma coisa ao negócio. Se for só puramente dinheiro, vale a pena buscar isso no mercado financeiro, num banco, em outro local, porque não vale a pena. Depois você não vai ter a convergência, porque ele já entrou só com dinheiro, então talvez ele não conheça nada do negócio, né? Não vai complementar, não vai agregar em nada para o negócio. E aí não tem nenhum retorno para você depois ter uma pessoa ali só para repartir, porque no primeiro momento ele entrou com metade dos custos, ok, né, com seu capital lá, mas depois ele vai receber metade do seu faturamento, do resultado final do negócio. Então, assim, ó, tem que lembrar que se você está pensando em iniciar um negócio e precisa de um sócio, se ele não complementar de alguma forma o teu empreendimento, for só por dinheiro, não vale a pena, tá, gente? Companheirismo, né? Então, assim, ó, aqui cabe tanto para sócios quanto para funcionários, né? Aquela ideia de vestir a camisa, realmente arregaçar as mangas e trabalhar pelo empreendimento, pelo negócio. Confiança, acreditar, né, que vai dar certo, que eu posso estar saindo do meu negócio, deixar alguém ali, porque eu sei que ele vai trabalhar de acordo com as minhas ideias, com os meus ideais, com as minhas crenças, mantendo os valores da organização. Então, confiança está bastante ligado a entender a filosofia de trabalho e também nessa questão aí financeira. Não é incomum a gente ver empreendedores que acabam, num termo mais comum aí, levando uma rasteira, né? Às vezes de algum conhecido, de algum parente, coloca lá a pessoa para cuidar do caixa, coloca a pessoa para cuidar da parte financeira, e aí quando vai ver lá na frente, lá às vezes tem um rombo, tá? Não quer dizer que isso seja uma regra, mas não é incomum isso acontecer, né? Então, cuidado aí. Compreensão, né? A ideia de entender que as pessoas que estão contigo precisam compreender o que é o teu negócio, o que ele faz, o que ele entrega. Essa compreensão vai ajudar muito nessa ideia da confiança e do companheirismo, né? Então, compreender o que se quer com o negócio. Porque assim, ó, se você dizer que é só para ganhar dinheiro com o negócio, ele vai entender que quando ele fez uma, duas, três vendas, ok, tá ganhando dinheiro já. Agora, se ele compreender que o teu negócio quer ser o melhor negócio da região, ele vai trabalhar para sempre atender bem o teu cliente, para sempre prestar um bom atendimento, um bom serviço, para cumprir com a palavra, né? Então, essa é a questão de compreensão. E circunstâncias. Nós temos que entender que o negócio ele vai prosperar ou não de acordo com o ambiente que ele está, com o momento, né? E as circunstâncias têm muito a ver com o momento. Às vezes, uma ideia que hoje não é boa, devido às circunstâncias do nosso ambiente, né? Talvez aqui
3, 4 meses seja viável, mas as circunstâncias podem fazer toda a diferença aí nessa ideia de analisar o mercado antes de entrar definitivamente com o negócio, né? Opa, aqui vamos lá que passou rapidinho, né? Então, aqui, ó, o empreendedor é uma pessoa que inicia ou desenvolve negócios, ele está passando ainda, e que arrisca a perder capital nele investido, né? Ali ele está passando rapidinho, deixa eu pegar para vocês aqui sobre o que a gente está falando aqui nessa parte. Como ele está sobreposto ali, ele não está aparecendo, na verdade está aparecendo muito rápido, né? Então, assim, nós temos lá que o empreendedor é uma pessoa que inicia ou desenvolve um negócio que arrisca perder o capital nele aplicado e os anos de intenso esforço. Nós já comentamos que toda essa questão de empreendimento está ligado com uma palavrinha-chave chamada risco. E o principal deles, ou o mais fácil de entender, é justamente a parte financeira, né? Que é o capital que ele investiu, que é o dinheiro que ele gastou para fazer o negócio funcionar. Então, esse risco é o que mais chama a atenção. E o outro slide nosso, desculpa, a outra parte do slide, ele diz que muitas são as dúvidas que o empreendedor enfrenta quando está procurando ideias a respeito de um novo negócio que ele pretende estar iniciando aí. E as dúvidas é o que a gente quer tratar na aula de hoje, né? Na verdade, reforçar as perguntas, porque a gente não tem as respostas para isso. Vai depender de cada empreendedor, vai depender de cada negócio. Eu não sei se vocês lembram de uma propaganda que passava há algum tempo atrás, e agora eu não vou lembrar qual é o canal. Não lembro se era no History, mas ele falava assim, ó, que o que move o mundo não é as respostas, né? São as perguntas. É justamente isso. Eu tenho que entender quais são as perguntas que eu preciso responder para saber se o meu negócio vale a pena investir nele ou não. Então, a ideia aqui é realmente apresentar para vocês quais são as perguntas que vocês têm que fazer antes de começar, né? Então, eu tive uma ideia, vi que é uma oportunidade de negócio, eu quero começar um empreendimento. Com o que eu preciso me preocupar? O que eu tenho que pensar? O que eu preciso responder antes de fato, partir para o plano de ação de implantar ele, né? As indagações são várias e quase sempre convergem para as que listamos a seguir. Quais os produtos, serviços concorrentes que existem atualmente no mercado? Vamos lá. Vamos pegar uma ideia de negócio, né? Vamos imaginar uma farmácia, então. Quero abrir uma farmácia. E aí você vai ver e existem várias e várias e várias farmácias. Aí fica a primeira pergunta. Se você vai entrar no mercado que já está, digamos, saturado, cheio aí, né? Você vai apresentar o que de diferente? Ou você vai ser mais uma farmácia? E aí o que acontece, assim, ó, para entender, né? Por que o negócio ele é tão difícil digamos assim, de prosperar nos ambientes de concorrência? Vamos imaginar então farmácia. Vamos imaginar que na cidade já tem ali, vamos botar 10 farmácias, tá? Fica bem simples o entendimento aí. Existem 10 farmácias e existe um público aí de 10 mil pessoas na cidade. Então nós temos 1.000 pessoas para cada farmácia. E aí você pensa, não, mas eu vou entrar com mais uma. O que acontece? Você vai ter que dividir a fatia de mercado com as que já existem. Então, peraí, se antes tinha 1.000 para cada uma, com 10, agora com 11 vai ficar menos. Mas o mercado não vai dividir de forma igualitária. Tem farmácias que estão há mais tempo no mercado, que talvez tenham 2.000 clientes, tem outros que estão entrando que tenham só 500, 600, e aí você vai entrar com quantos clientes? Quanto que você pretende pegar das outras farmácias para trazer para a sua? Porque cliente não brota assim, né?
Já tem um mercado pronto de clientes lá. A questão é, por que eles vão deixar de comprar na outra farmácia que já compro para comprar na sua? Porque você é conhecido dele? Porque o teu preço é o melhor? Bom, não sei, mas tem que ter um motivo para que ele venha comprar na tua farmácia. Então, essa questão de entrar no mercado que já está saturado ou que já existem vários concorrentes, acaba tornando muito mais difícil a vida do empreendedor aí. Ele vai ter que dividir essa fatia de mercado. É como se fosse uma pizza, né? Tem uma pizza lá e vai 4, 5 pessoas comer. Se chegar mais uma, o que acontece? As outras pessoas vão ter que comer menos para que ele consiga pegar um pedaço. Se elas continuar consumindo o mesmo tanto, essa pessoa que entrou não vai conseguir comer nada. Então, para que essa pessoa possa consumir, vai ter que diminuir o pedaço dos outros, ou alguém vai ter que comer menos. Então, entender um pouquinho dessa questão que a gente chama de market share, que é a fatia de mercado, é importante para a gente visualizar antecipadamente como é que vai ser essa disputa aí com outras organizações, com outros concorrentes. Quais são as oportunidades, os nichos de mercados a serem explorados? Então, sempre que a gente fugir um pouquinho da lógica de ir para o senso comum aí, de seguir a mesma linha que os outros, e olhar algo que ainda não foi atendido, né? E às vezes não é um público completo, não é as 10 mil pessoas. É um público lá de 4, 5 mil pessoas que fazem o teu nicho de negócio, né? Às vezes até menos um pouquinho. Daqui a pouco você imagina assim, ó, peraí, vamos entrar no ramo de comércio de bicicletas, que hoje o pessoal está andando bastante de bike, né? Ó, é uma tendência que está acontecendo no mercado, pessoal, mercado que eu digo, o ambiente nosso, né? Andar mais de bike por aí, então é um mercado que pode ser explorado. Só que aí eu preciso observar, né? Já existem outros negócios, que é aquela primeira pergunta que a gente fez lá atrás, né? Se existe, o que que a gente vai apresentar a mais, o que a gente vai apresentar de diferente. Mas os ciclistas, por exemplo, poderia ser um nicho de mercado, que quem viu primeiro está aproveitando agora, né? Ó, já montou a loja, já tem clientes prontos. Quem entrar agora vai ter uma dificuldade muito, muito maior, porque vai ter que batalhar em tirar esses clientes da outra empresa, do outro negócio lá, e mostrar que você é tão bom quanto ele, seja na questão de preço, seja na questão de atendimento, de prestar o serviço em si, que às vezes é serviço também. Então, tudo isso aí tem que ser observado. Voltando à questão do nicho agora. Pessoal, eu falei do ciclista, mas pode ser qualquer um outro nicho, qualquer um outro grupo de pessoas que podem se tornar clientes aí, né? Hoje nós temos uma outra coisa que é tendência também assim, né? Já vem se mostrando há algum tempo, mas agora está cada vez mais forte, que é a questão da alimentação saudável. As pessoas hoje estão buscando alimentos orgânicos, alimentos que não possuem tanto sódio e outros elementos químicos que sejam mais naturais, né? Sem, às vezes, defensivos químicos lá. Então, será que na região tem esse público? É um nicho específico, não é todos que vão consumir esse produto, mas tem um nicho específico de pessoas que consomem. A questão é, será que essa quantidade é suficiente para o meu negócio que eu estou pensando em iniciar nesse segmento? Então, isso é a questão do nicho de mercado. É entender que não, eu não vou vender para todo mundo. Né? Quem vai consumir o meu produto é um público X bem específico. E por isso a importância a gente conhecer lá o perfil do cliente que vem mais à frente, né? Quais são os seus pontos fortes e fracos? Bom, vamos lá. Pontos fortes e fracos. Quando a gente fala em negócio, existe uma coisa chamada matriz SWOT. A gente falou disso em administração, eu não lembro se vocês, não vou saber se vocês estão lembrados, né? Mas a gente comentou um pouquinho sobre o SWOT, que é basicamente uma matriz. Uma matriz, então deixa eu riscar um pouquinho aqui, para quem às vezes não lembra. Basicamente isso aqui, ó. Aí nós teríamos aqui em cima pontos fortes e pontos fracos. E aqui na parte de baixo, as ameaças e oportunidades. Então, só para lembrar, na parte de cima, a gente está falando agora, ó, pontos fortes e fracos aqui. E na parte de baixo, ameaças e oportunidades. A parte de cima é tudo que está sobre o controle do empreendedor. Tudo que ele pode modificar no negócio dele. Então, por isso é um ponto forte ou fraco.
porque ele pode alterar, se for um ponto fraco, para tentar transformar isso num ponto forte. Vamos usar um exemplo, então, para ficar mais claro. Preço. Vamos botar aqui como preço. Preço como um ponto forte. Por que ponto forte? Porque o nosso preço, né, imagine aí um segmento qualquer, que tenha outros concorrentes, o nosso preço ele é mais em conta para vender, mais barato, do que os outros concorrentes nossos. Preço é um fator-chave de escolha do consumidor. Né? Quando a gente fala de produtos similares, produtos que têm mesmas características aí, a gente diz que preço é um fator-chave, é o que vai determinar. Então, ninguém deixaria de comprar produto. Vamos imaginar algo mais. Eu tinha falado aqui na água, mas água é muito básico. Vamos imaginar celulares, por exemplo, uma loja de eletroeletrônicos, né? Ou de eletrônicos aí que a gente vende de celular. O mesmo celular, a mesma marca, a mesma configuração, memória, tudo igual, em duas lojas diferentes, né? Vamos imaginar as duas no centro da cidade aí, e com o mesmo aparelho, então, né? As mesmas características, mas com preços um pouco diferentes. A diferença, aí vamos imaginar a diferença de R$ 100 para um telefone de um para o outro, 100, 150. Você deixaria de pagar R$ 100 mais baixo, a menos, 100, 150 a menos, para comprar na loja que vende mais caro? Qual o sentido disso? Não, né? Acredito que a maioria de nós aqui, R$ 100 já faria diferença aí no aparelho. Então, estaria comprando onde ele é mais em conta. Então, preço de venda, ele é um fator-chave de escolha e ele vai ser um ponto forte ou fraco no negócio. A questão é, quando é que ele é ponto fraco? Quando ele é mais alto. Se a nossa loja que está vendendo é que tem o preço mais alto, o nosso preço passa, então, a ser analisado como um ponto fraco. Por quê? Porque, a princípio, a maioria das pessoas vão comprar na outra loja que vende mais em conta. Tá? Como falei, produtos idênticos aí, similares, né? Não iguais. Então, preço, o que mais que eu posso analisar aqui? A questão para verificar se é ponto forte ou fraco. O prazo. E aí eu sempre preciso comparar o meu prazo com os concorrentes, né? Ah, eu tenho as melhores condições para vender a prazo? Ah, tenho. Ok, ponto forte. Não, só consigo fazer até em 2, 3 vezes no máximo aí. Ah, mas meu concorrente consegue vender lá em 10 vezes, sem entrada ainda. Então, para nós, a questão prazo que a gente está oportunizando hoje é um ponto fraco. Tá? Então, prazo entraria aqui. O que mais que a gente pode analisar além de preço, prazo? A localização. A gente falou das duas lojas no centro da cidade, mas e se as duas lojas estivessem com o mesmo preço de venda, o mesmo prazo aí para fazer as prestações, mas uma tivesse no centro e a outra tivesse bem fora do centro, ainda mais no acesso secundário, né? Como a gente chama periferia, mais fora do centro, mais periférico um pouquinho, que de difícil acesso, que não é tão visualizado assim. Aí nós temos a localização também como um ponto fraco da nossa, ó. Imaginar que a nossa loja esteja no acesso secundário da cidade, né? Localização. Por que a do centro leva vantagem? Porque ela tem mais movimento, o acesso dela é mais fácil, as pessoas passam, lembram, olham para a loja, lembram dela, né? Então, localização é um outro fator importante para ser observado como ponto forte ou fraco aí. Bom, e aí é assim, ó, se a gente pegou lá o nosso negócio, começou a analisar pontos fortes e fracos, e verificou que a resposta mais comum em relação às variáveis que a gente está analisando aqui que elas sejam um ponto fraco, quer dizer que o nosso negócio não é competitivo. Nós não vamos ter muito fôlego no mercado. Por quê? Porque se depender de preço, eles compram na outra loja. Se depender de prazo, eles compram na outra loja. Se depender da localização, eles compram na outra loja. O que vai fazer eles virem aqui, afinal de contas? Né? Ah, o meu atendimento é um ponto forte. Ok, legal. Mas atendimento. Mas o teu cliente, ele dá mais atenção para atendimento ou para esses outros itens? Então, quanto mais respostas a gente tiver no ponto forte, mais variáveis aqui que forem pontos fortes, melhor. Quando a gente tem um preço, por exemplo, um ponto fraco, o que a gente pode fazer? Vamos reduzir a nossa margem, reduzir o custo e vamos botar o nosso preço igual ao concorrente.
Aí quando o preço é igual, ele não é nem ponto forte nem ponto fraco. Ele vai ser um ponto neutro ou nulo, né? Por quê? Porque se depender do preço, tanto faz o cliente comprar numa loja ou na outra, porque o preço é igual. Aí vai começar a pesar as outras variáveis que a gente está analisando. Mas a ideia é que a gente tenha o máximo possível de variáveis como ponto forte, tá? No outro item da SWOT aqui, né, que daí é ameaças e oportunidades, é referente ao ambiente externo, tá? Vamos deixar para ver se ele aparece depois ali, senão a gente conversa mais na frente sobre ela. Quais serão os produtos, serviços que eu poderia oferecer? Isso vai depender muito do negócio que a gente está montando e do público-alvo que a gente está almejando aí alcançar, ou vender, atender, né? Então, assim, se você definiu o público, é porque você já tinha em mente, né, lá atrás no negócio, o que você ia produzir, ou qual era o serviço. E a questão agora é assim, ó, como é que a gente vai oferecer isso? O que vai atrair clientes? Você vai levar em conta as variáveis que a gente conversou ali atrás, né, como ponto forte. Eu tenho um bom preço de venda, não é o mais baixo da cidade, mas é um dos melhores. Eu tenho a questão da localização no centro da cidade, e aí eu vou agregar os pontos fortes a questão dos meus produtos ou serviços. Que mix de produtos ou serviços, eu posso estar agregando para entregar mais coisas para o meu cliente. Se eu vendo eletrônicos, por exemplo, ou só celular, né, vamos imaginar celular aí, a gente poderia estar pensando em outros produtos eletrônicos que poderiam estar sendo vendidos junto, poderia estar pensando em alguns acessórios para celular, poderia estar incrementando algum serviço a mais, que era conserto de celular, por exemplo. Então, assim, ó, o que tu consegue colocar a mais para incrementar o teu negócio, para ele ser mais atrativo? Né? Talvez ele nem venha. Bom, imagina assim, ó, você montou a loja de celular e ofereceu junto com a loja lá um serviço, que é o conserto de celular. Talvez o teu cliente não veio para comprar o celular, veio para arrumar o dele, mas depois de algum tempo ele precisou trocar e lembrou a tua loja e aí voltou ali para comprar. Então, assim, ó, é amarrar as coisas, né? Amarrar os pontos. Tem a tua loja, tem o teu produto principal, mas o que tu pode ter a mais junto com isso para que o teu cliente se sinta satisfeito, para que ele talvez depois volte para comprar o teu produto principal, né? Ele comprou um secundário, ou ele compra o teu principal, mas você pode apresentar para ele outras coisas que ele pode estar levando. E eu falei da loja de eletrônico ali, mas isso pode ser vários outros setores, tá, pessoal? Vamos lá, ó. O cara tem imagina, é um restaurante. Pô, mas não tem nada que eu possa agregar de produto no restaurante, porque ele vai lá para se alimentar e deu. Mas eu posso pensar depende do restaurante ali, algum tipo de souvenir, lembrança, para levar depois um presentinho, alguns tipos de produtos que tu serviu na hora do almoço ali, que são, que geralmente as pessoas reconhecem como bom. Tipo, mas cara, vamos lá, deixa eu ver. Aquele queijo, você viu no almoço lá, aquele pedaço de queijo que tinha lá no almoço lá. Que queijo gostoso, não sei o quê. Ela disse, não, ó, tem para vender aqui, ó. A hora que ela pagar a conta do balcão. E aí tu começa a criar uma possibilidade maior do teu negócio conseguir gerar lucro. Ou seja, faturar, vender. Não importa se não era o teu foco principal vender queijo, vender vinho, vender outra coisa no restaurante. Mas tu tem aquilo ali como uma fonte a mais de receita depois. Quais serão os clientes? Como são eles? O que é valor para eles? Bom, primeiro, o perfil do teu cliente, né? Masculino, feminino, idade, que mais? Classe social, o maior número possível de informação que a gente tiver sobre eles. Então, esse é o primeiro ponto, para a gente montar o perfil dele, né? Depois, o que é valor para ele? Pessoal, para entender o valor para o cliente, tem uma palavra que o pessoal usa ali, né? Qual é a dor do teu cliente? Dor assim, ó, o que não está funcionando bem para ele? O que deixa ele insatisfeito? O que ele não gosta? Isso é entender o valor para o cliente. Então, assim, ó, eu compro numa loja lá, mas, cara, eu não gosto da entrega deles, demoram muito para entregar. Opa, essa é uma dor de um cliente. Se um outro empreendedor montar uma loja concorrendo com aquela e for boa nisso, né? Claro que
essa dor tem que ser identificada em vários outros clientes. Não pode ser um só falando, né? Porque daí não adianta. Mas se todos os outros clientes têm essa mesma visão da loja e acreditam que isso é um problema, você pode montar uma loja e resolver esse problema. Só não. Eu vendo e eu entrego no prazo certo, ou entrego já na hora, ou, né? Ou seja, eu consigo resolver esse problema. Então a questão para entender o que é valor é justamente isso. O que incomoda o cliente? O que não é legal para ele? Né? O que ele não gosta? É, vamos imaginar. hum, Imaginar que você vai comprar numa loja lá e o atendente está lá no telefone. E aí, como é que tu te sente? Né? Ah, ele chega lá, em vez de ele te dar atenção, ele continua no celular. Você começa a olhar lá as vitrinas, começa a observar alguns produtos, pega na mão o produto lá, devolve e a pessoa continua no celular lá. Assim, ó, se o cliente está na tua loja, né, segundo as pesquisas, ele já tem 50% de chance de efetivar a compra de fato. Então, só o fato de ele entrar já é meio caminho andado. Agora, ele entrou, o vendedor, que é para estar atento ao cliente, né? Estava no celular, nem se deu conta que entrou alguém na loja. O cliente foi além, ele foi lá e mostrou interesse por um produto específico, pegou na mão. Pegar na mão, quando o cliente pega na mão o produto, as chances de venda aumentam ainda mais, né? Então, o vendedor tem que entender isso, ele tem que observar e entender isso. Mas vamos voltar para a questão do valor agora. Isso é agregar valor ao produto, daí depois assim, ó, nós temos um atendimento diferenciado. Realmente diferenciado, né? O cliente entra e o vendedor nem dá atenção para o cliente. A questão é, o que o cliente valoriza? Um bom atendimento, o preço, o prazo, a entrega, mas o que é o problema do cliente, né? O que não está se resolvendo? É igual quando você vende um produto para o cliente. Vamos pegar aí, né, qualquer coisa aí. É, Quando você vende lá, vamos pegar nosso exemplo de novo da loja de eletrônicos. Você vendeu um celular para ele. Na verdade, você não vendeu um celular, né? O cliente tinha um problema, vamos imaginar assim, de que ele precisava de um dispositivo móvel de comunicação. Então, o que tu está vendendo para ele é algo que vai resolver o problema dele. É a ideia das lojas, né? De automóveis. Eles não vendem carro. Eles vendem um meio de transporte de locomoção. O cliente vai lá comprar um carro porque ele precisa de um meio de locomoção. Claro que aí a gente, né, parte depois a questão de, pode ser um carro melhor para você, mas a lógica ainda é essa, né? Ele quer alguma coisa, um veículo para se deslocar, né, um meio de transporte que seja geralmente bom, econômico, né, e acessível aí. Então ele quer várias características do produto, mas o que ele está comprando é justamente esse meio de transporte. É isso que tu tem que vender para o cliente e não o carro em si. Né? Então tu tem que apresentar as características para ele entender que aquele item tem um valor agregado para ele, vai fazer diferença para ele. Como criar valor para o cliente? Quais as vantagens competitivas de um negócio? Bom, vamos lá. Quando a gente fala em vantagem competitiva do negócio, né, e aí o Porter acaba colocando isso num outro formato, onde ele diz que eu posso ter vantagens aí através três possibilidades que ele chama de posicionamento estratégico, né, para conseguir vantagem competitiva, que é a questão do baixo custo. E aí, atenção que ele não está falando no menor preço de venda, né? Ele está falando de internamente ter o menor custo de produção, de comercialização. O que isso vai fazer, né? Vamos imaginar então duas lojas concorrentes aí, lojas ou empresas, tanto faz, tá? Onde as duas têm o mesmo preço de venda do produto final. Só que internamente cada uma delas tem uma estrutura de custo e despesa diferenciada. Aquela que tem uma estrutura mais enxuta de custo, que tem um menor custo para chegar ao produto ali e para apresentar para o cliente, não é preço de venda, tá? O preço de venda é o mesmo. Ela vai conseguir o quê? Vendendo pelo mesmo preço da outra loja, ela consegue ter um resultado financeiro melhor, porque a margem de lucro dela vai ser maior. Vamos tentar traduzir isso em números, né? Ficar mais fácil o entendimento. Vamos imaginar que ele vendeu, as duas lojas vendem o produto por R$ 100, ok? E nós temos aí a loja A e a loja B. A loja A tem a estrutura de custo R$ 50 deste produto em si.
sobra para ela R$ 50 de que a gente chama margem de contribuição. Tá, pessoal, não é lucro, tá? É margem de contribuição. A loja B vende pelo mesmo R$ 100, mas ela tem um custo de produção ou do produto de R$ 40. Automaticamente só para ela R$ 60 de margem de contribuição. Então, o preço de venda é igual para as duas, mas a estrutura de custo é diferente. Então, da B, a textura mais enxuta, com menos custos, automaticamente tem a margem de lucro melhor, e isso vai gerar mais resultado financeiro para ela. Ainda mais, né? Falando em vantagens competitivas, eu posso dizer isso de um modo mais simples, né? Ainda, né? O que difere uma loja da outra? O que tem de diferencial? Quando a gente fala em vantagem competitiva, a palavra-chave é diferencial. O que a loja, a empresa tem de diferente? A gente tem que entender isso para assim, ó, por que ela compra lá, afinal de contas? Por que todas as pessoas compram, vamos imaginar aí, em determinado mercado, por exemplo? Qual é a vantagem competitiva que esse mercado tem em relação aos outros? As vantagens competitivas estão ligados a entender o negócio como um todo, né? Então, assim, ó, o que faz? É estudo de custo, pode ser as variáveis que a gente já viu lá de pontos fortes e fracos, localização, preço, prazo, atendimento, mas ele tem que ter um diferencial. As pessoas compram lá por causa do atendimento. Todo mundo gosta do atendimento, todo mundo fala bem dos atendentes, todo mundo gosta. Então, atendimento é uma vantagem competitiva que esse negócio tem em relação aos outros. Quem são os fornecedores, né, potenciais, ou seja, que vão entregar para você? Você precisa pessoas que vão te auxiliar no negócio. Então, assim, quem é que vai estar entregando para ti o material que tu vai vender, a matéria-prima que você vai usar a produção? Quem é que vai fazer isso? Muitas vezes você vai acabar esbarrando nessas possibilidades, né? Você teve lá atrás uma ideia, ela, então, era uma boa ideia, você observou, viu que tinha demanda disso, então ela é uma oportunidade de transformar a tua ideia em um negócio. Só que quando você foi verificar a questão de fornecedores, por exemplo, a matéria-prima que tu precisaria usar para isso, você identificou que não existe na região fornecedores e que trazer isso de fora ou importar, talvez já matéria-prima importada aí, acaba sendo muito caro. E aí acabou, né? De nada adiantou a boa ideia, de nada adiantou ser uma oportunidade de mercado, porque tu esbarrou em uma parte que vai tornar inviável o teu negócio. Então, mesmo existindo demanda, existem outras questões que têm que ser observadas, né? Então, por isso que eu falei, aqui são algumas das perguntas que têm que ser feitas antes de iniciar o negócio. Imagina que você montou toda a estrutura de negócio, que você gastou lá teu capital, tempo, montou a estrutura, comprou máquinas que precisava e agora esbarrou na questão da matéria-prima que você precisava, não tem quem entrega para você. Ou, né, quem entrega por aqui cobra um preço muito alto que faz com que o teu produto, na hora de ser vendido no mercado, fique com um preço muito acima dos concorrentes. Aí é tarde demais, né? Então, é por isso que é importante a gente fazer perguntas antes de iniciar o negócio e tentar responder essas perguntas. Ah, tu sabe quem vai ter fornecedor? Ah, sei. Fulano. Tá, mas espera aí. Por quanto que ele vende para ti? Qual é o prazo para entrega? Qual é o prazo de pagamento que ele te dá? É, quais são as garantias que se esse cara deixar de entregar para ti, tu vai conseguir em um outro fornecedor aqui próximo, pelo mesmo preço, pelo mesmo prazo, para a gente não ficar dependente de um só. Senão daqui a pouco eles, agora o preço subiu e aí você está na mão do fornecedor. Então, entender, quando a gente fala de fornecedor, não é só quem vai ser, mas o que ele vai te entregar, qual o valor, qual o prazo de entrega, qual o prazo de pagamento que ele vai te dar. Isso vai impactar lá no teu fluxo financeiro, no caixa depois, né? Então, são perguntas que a gente tem que estar procurando responder e quanto mais respostas a gente tiver aqui, mais fácil fica depois de analisar se a tua ideia e a oportunidade realmente é possível de transformar no negócio ou não. Os teus concorrentes, né? Então, primeiro a gente já falou, né? Os que já existem na praça.
os que já estão hoje no mercado. Esses são os concorrentes que a gente já tem. Mas existe alguma coisa, depois que você começou a explorar o mercado, que proíba que outras pessoas montem o mesmo negócio que você montou da mesma forma? E aí, se a resposta é não, a gente tem que estar preocupado com isso. A gente tem que estar atento para saber assim, ó, hoje eu estou entrando no mercado, né, e tem só mais 2 lojas, mas daqui a pouco pode ter mais 3, 4, 5. E aí a gente tem que estar preparado para esses concorrentes que podem entrar e tá pronto para a briga, digamos assim, né? Como é que a gente fica pronto para a briga aqui? Bom, mantendo uma baixa estrutura de custo, tendo uma boa localização, tendo os pontos fortes, tendo bons fornecedores, entendendo o perfil do nosso cliente. Vejam que são perguntas que a gente já, entre aspas, respondeu, né? Já respondeu no nosso negócio aqui fictício, que vão nos ajudar lá na frente a ser mais competitivos e se manter no mercado mesmo com a entrada de novos concorrentes. Quais são os riscos do negócio, né? Então, além de entrar novos concorrentes, será que o produto que a gente está fazendo hoje, não existe alguma coisa que daqui a pouco pode substituir esse produto, né? Algo mais tecnológico, um outro item que acaba fazendo o nosso produto ficar, vamos imaginar, que ele acabe sendo obsoleto aí em pouco tempo aí por causa de questões, vamos imaginar, tecnológicas, moda, cultura, estilo de vida, tudo isso aí pode acabar impactando no negócio. Então eu tenho que começar a observar o que pode vir pela frente, né? Começar a tentar assim, ó, entender quais são as tendências futuras, o que o mercado apresenta aí de possibilidades e verificar cenários, né? Qual é o potencial de desenvolvimento do negócio? Vamos lá, iniciou um negócio, vamos imaginar assim, um pet shop, que hoje também já é algo que tem bastante aí. Esse pet shop, ele vai ficar só na cidade? Ele pode se expandir para outras cidades? Ele pode ser na região sul, pode pensar em criar filiais em várias outras localidades aí e se tornar uma rede de pet shop? Ele pode fazer isso e expandir para outros estados e se transformar num negócio a nível nacional? Então, até onde o teu negócio vai? Se ele é apenas da cidade, se ele é regional, se ele vai ser estadual, né, ou se ele vai ser a nível de Brasil. E depende do segmento aí até, né, porque não internacional, tá? Então a questão é qual é o potencial, afinal de contas, do teu negócio? Ou tem um público limitado, que daí nós temos um problema um pouco, não é pior, mas nós temos um problema daí. Se a gente tiver uma quantidade X limitada de pessoas que vão consumir nosso produto, a gente tem que estar atento, porque quanto mais concorrentes entrarem, mais esse público vai ser pulverizado, né? Vai ser fracionado entre os outros. E a gente também não tem visibilidade de crescimento do negócio. Então, são duas coisas que acabam refletindo quando a gente tem um público limitado aí, né? Que é a possibilidade aí de crescer e com a entrada de novos concorrentes aí, o fracionamento desses clientes por concorrência. Qual é o negócio? Pessoal, por mais que né, na ideia de vocês aí venha qualquer tipo de negócio, empresa, comércio, serviço ou outro, a questão do negócio se responde assim, ó, o que produzir, como, onde produzir, quais produtos ou serviços, para quem vai ser produzido, comercializado, em que volume, qual o preço de venda que a gente vai conseguir entregar isso e quais são as características únicas do nosso produto ou do nosso empreendimento ou serviço. São perguntas que a gente já fez ali atrás, né, de uma outra forma, mas vejam que ele tenta criar um contexto onde a gente consiga responder essas perguntas. Então, o que você vai produzir, de que forma, né? Então, daí você precisa dos teus fornecedores e outros, onde tu vai produzir, a estrutura, a localização,
quais os produtos, o teu mix de composição, para quem, qual é o teu público, quanto que eles vão consumir, afinal de contas, né? Ou vão abrir uma empresa e vão produzir de monte e depois a gente vê se vende. Então, qual é o volume que tu tem? Tem que ter uma previsão de venda, de volume de produção. Qual é o preço? Né? Então, peraí, se é um produto de mercado, já tem uma ideia de quanto que tu vai cobrar por ele. Quais são as características únicas? Lá atrás, vantagem competitiva. Então, vejam que o negócio em si, ele é respondido por uma série de perguntas. E elas estão aqui, né? Então, antes da gente sair para a prática do negócio, realmente, é bom responder essas perguntinhas. Aí tu tem uma visão mais clara do teu negócio. Qual é o mercado, né? Qual é o mercado se resume à questão que a gente comentou lá atrás, né? Que é o potencial dele. Agora, assim, ó, ele é só um pouco mais direcionado. O teu mercado, vamos lá atrás, lá naquela área que a gente comentou. Nós falamos do exemplo da farmácia, né? Que tinham 10 mil pessoas, 10 farmácias, e numa divisão simples aí, direta, daria 1.000 clientes por farmácia. Entender o mercado é assim, ó. Se a cidade tem 10 mil clientes e 10 mil cidadãos, né, 10 mil pessoas aí na cidade, e tem 10 farmácias, primeiro que a divisão não vai ser assim, né? Simplesmente igual para cada uma delas. Tem aquelas questões que foi comentada, mais tempo de mercado, preços e outros. Mas o que eu preciso entender de mercado agora é que assim, ó, existem 10 mil pessoas na cidade, mas são 10 mil pessoas que compram na farmácia? Numa casa aí, é todo mundo que é cliente da farmácia? Ou geralmente é a mãe que vai na farmácia, ou o pai, ou todo mundo vai na farmácia? Não, então aí se eu tenho que entender agora, ó, vamos pegar a cidade com 10 mil habitantes. Lá pelos dados da prefeitura, a gente viu que a maioria das famílias é formada aí por pai, mãe e 2 filhos. E só uma pessoa que compra na farmácia, né? Então já reduziu para quanto o nosso mercado aí, nosso número de clientes? O mercado é entender qual é o número de clientes, afinal de contas, que vai comprar lá na tua loja, na tua empresa, né? Então, não é porque existem 10 mil pessoas que são 10 mil clientes. A gente tem que aqui pensar que a gente teria aí talvez 2 clientes, né? No máximo por família. Então, se o pai vai lá na farmácia, geralmente a mãe não vai. Se vai o tio, a tia lá, ou coisa. Não, tio e tia já fica fora. Vamos lá. Vamos manter lá. Se o filho vai comprar, ele vai a pedido da mãe ou do pai, geralmente. Então, assim, ó, quem compra é a família. Então, entender qual é o número de famílias que a gente tem. E aí, vamos ainda continuar nesse mesma lógica de negócio de farmácia. Aí eu posso explorar ainda mais meu mercado, assim, ó, peraí, famílias que têm crianças pequenas e famílias que têm idosos costumam ter um custo maior, um gasto maior com farmácia. Não é essa a realidade? Então, eu estou olhando para o mercado e estou entendendo como é que ele é composto. E aí eu vou focar mais nesse público-alvo, né? Então, assim, ó, para crianças e para idosos. Situação do mercado. A questão de oferta e procura, né? Ou oferta e demanda, como a gente costuma falar também aí, né? Nós temos lá, quando a gente vai analisar o mercado, a gente vê que a oferta é maior do que a procura, ou seja, tem mais lojas oferecendo do que clientes procurando. Não é uma boa situação, né? A ideia é que a gente seja o contrário, né? Onde a procura é maior do que a oferta. Então tem poucas lojas e tem muita gente procurando esse produto ou serviço. Depois, mais ofertantes que compradores. Quando a lógica seria o quê? Mais compradores que ofertantes. Produtos e serviços em disponibilidades e produtos e serviços em falta. Pessoal, vocês já repararam que quando um produto está em falta, ele tende a subir, a aumentar de preço? É a lei chamada oferta e procura, né? Então, se tem bastante e ninguém quer, isso é bem visível na parte de alimentos, né? Por exemplo, hoje se fala muito no arroz, no preço do arroz. O que aconteceu? Né? Há uma procura grande pelo produto, né? Na verdade, não é nem tão grande assim, mas a safra foi pequena aí em relação ao consumo que se tinha. E aí, com a escassez, os caras disseram, peraí, eu tenho pouco arroz, eu vou colocar o precinho um pouco mais alto aí, porque ninguém tem para vender, só eu que tenho. Então, o arroz está mais caro a partir de agora. E é uma cadeia que vem lá da parte da produção, passa pelo todo
transportador, o atacado, até chegar no mercado e no cliente final. Mas é uma lógica de mercado, né? Oferta e procura. Concorrência entre ofertantes e concorrência entre compradores, né? Então, essa aqui seria a situação ideal para nós, né? Quando a gente tem uma situação de procura aqui e a tendência dos preços é subir aí nessa situação, e lá no outro, quando a gente tem muito produto e pouco comprador, né? Ou bastante concorrência e bastante concorrentes ofertando os produtos, a tendência é queda nos preços. Como os preços são visualizados pelo cliente e pela empresa, né? Como o cliente estima o preço? Objetivo desejado pelo cliente, ou seja, preço para o cliente, quanto menor, melhor. Já para quem vende, a ideia é preço um pouco mais elevado, né? Para que tenha uma boa margem de contribuição aí. Grau de utilidade do produto e serviço é o que o cliente leva em conta quando ele analisa preço. Né? Ele vai observar se realmente, esse produto vai ser útil, se as características do produto resolvem o problema dele. Daqui a pouco ele foi comprar um telefone. A gente comentou que o telefone seria um dispositivo móvel que ele quer para resolver o problema dele. Não tem os gigas suficientes ou a câmera não tem a quantidade de megas para o que ele quer usar. Então ele acha que não vale a pena pagar aquele preço porque o produto não apresenta as características, né, para a utilidade que ele quer. Grau de qualidade percebida, então o cliente vai determinar isso pela marca, por outras características referentes ao produto, o valor determinado pela empresa. Telefone, vamos continuar no telefone, no smartphone ainda. Se nós tivermos um smartphone só pelo fato de ele ser da empresa e da marca Apple, ele já tem um valor diferenciado de mercado, né? Então, é a questão aí do valor determinado pela empresa. Nível de serviço de atendimento e preços similares concorrentes. Isso é o que o cliente observa, né? Então a empresa vai observar custo de produção, a margem pretendida com o produto ou com a venda, né? O valor que o cliente atribui a esse produto, restrições legais quanto ao preço. Então ele também não pode ter um preço muito abusivo aí, né? Vamos imaginar, por exemplo, combustível. Se o imposto aumentar muito acima do coisa aí, ele pode sofrer punições, né? Preços fixados pela concorrência. Então, quando eu não consigo determinar o preço de venda, quando que isso acontece, né? Quando que a loja não consegue determinar o preço de venda? Talvez seja algo, quem não é da área aí, nunca atuou com um empreendedor, ou nunca atuou na parte de gestão de uma empresa, ou auxiliou, tem um pouquinho de dificuldade de assim, mas como é que a empresa não consegue determinar o preço de venda? Se ela fez todos os cálculos, né, certinho lá de custo, de margem de contribuição, e colocou isso, chegou num preço de venda de R$ 100, mas tem um concorrente vendendo por 70, adianta ela vender por 100 se o produto é o mesmo? Né, ela pode deixar o preço de 100 lá, mas ela vai ter muito poucas vendas se tiver, porque as pessoas vão comprar onde tem o menor preço, e a gente falando de produtos iguais, né, ou similares aí, né, vamos botar iguais então. Então, essa é a questão do preço de venda fixado pela concorrência. A gente hoje já vendeu um produto, tem que observar assim, mas quanto que o mercado, em geral, tá cobrando nesse item aqui? Se o mercado vende por 100, não adianta eu querer dizer que vou vender por 200, porque para mim sai mais caro produzir. Dificilmente alguém vai vir comprar, né? Capital inicial. Pessoal, capital inicial é todo o valor que o empreendedor precisa ter para começar um negócio. Então, tudo que ele vai gastar com lojas, com móveis, com estoque de mercadoria, com despesas que ele vai ter no negócio, ali pode ser um item que ele precisa comprar, talvez lá, vamos imaginar então lá de novo a nossa loja de eletrônicos, as bancadas para exposição, prateleiras para pôr na vitrine, expositor, outros itens assim. Despesa com propaganda, que é questão de marketing, que precisa, os salários e encargos dos funcionários que ele tem que pagar e outras despesas eventuais que ele vai ter para abrir o negócio. Então, tudo isso é só para iniciar o negócio, né, gente? Então, capital inicial, o que ele precisa para fazer o negócio funcionar, abrir o negócio. Então, vamos lá, né? Quando a gente quer iniciar um negócio, né, primeiro são alguns itens que a gente tem que observar, né? Alguns passos seguidos. O primeiro deles, o desejo de abrir um negócio, né? Não adianta a gente identificar, ter uma boa ideia se a gente não quer isso, né? Às vezes tu até viu lá uma oportunidade de negócio, mas não.
esse ramo aí não é para mim, cara. Esse negócio não me serve. Se vocês já viram lá o Shark Tank, por exemplo, ali, que é um programa que tem ali que eu acho que a maioria de vocês provavelmente já conhece ou já viu falar, né? Onde tem alguns empreendedores de sucesso aí que avaliam ideias de outros empreendedores. Às vezes tem ideias muito boas, mas nem todos os tubarões lá, que são os grandes empresários já que de sucesso lá, que estão analisando a ideia, até gostou da ideia, acha interessante, mas não, ó, não é para mim, né? Eu não tenho esse interesse. Então o primeiro passo realmente é esse, né? O desejo de abrir um negócio. Tem que ter isso aí. Tu verificou uma oportunidade, é uma oportunidade, não, e é algo que eu gosto, que eu me dou bem, que eu quero fazer. Então, o primeiro passo, o desejo de abrir um negócio. Segundo, eu preciso de recurso financeiro para abrir um negócio, né? Eu preciso, vocês viram, capital inicial, vai precisar depois de capital de giro. Então, o recurso financeiro é o primeiro, digamos, um dos primeiros itens que a gente se preocupa, né? Depois, saber se, ó, eu vou gastar dinheiro, vou gastar tempo, eu vou ter o retorno necessário, ou o retorno desejado que eu quero sobre o que eu estou investindo. Se eu pegasse esse, vamos para assim, ó, imagine para abrir um negócio aí, você fosse gastar 200 mil reais. Mas e se eu aplicasse esses 200 mil aí, vamos ver, lá num CDC, num outro investimento financeiro, ele me render, vamos botar um juro bem baixo aí, vamos lá, 1% ao mês, tá? Ok, daqui a pouco você botou o teu negócio lá e ele não está te rendendo esse 1%. E aí? Né? Você está gastando tempo, investimento, recurso, risco, correndo riscos aí, para não tirar nem 1% de retorno sobre o teu investimento. Então, será que não vale a pena vender, fechar ele e deixar esse dinheiro no mercado financeiro rendendo? Não sei, são possibilidades, mas a gente tem que entender essa questão do retorno do investimento, né? Procure um negócio que tenha relação com as suas experiências pessoais e profissionais. Quando você abre um negócio novo e você não entende nada, a gente demora muito tempo para entender a lógica do negócio, né? O simples fato do negócio existir e funcionar. Então, o ideal é que a gente já tenha experiência nesse ramo. Aí fica muito mais fácil para a gente conseguir ter, entre aspas, sucesso. Fazer uma análise preliminar do mercado. O que a gente comentou até agora, né? E aí, todas as perguntas que a gente já fez, entender perfil de cliente, entender os concorrentes, verificar o que são pontos fortes e fracos do teu negócio, verificar o que é um diferencial no teu negócio, no teu empreendimento. Então, tudo isso aí é a questão de observar, né? Potencial de mercado, né? Fornecedores, saiba administrar. Nós estamos ali atrás do capital inicial que o empreendedor precisa. E muitas vezes, né, vários negócios, o empreendedor gasta tudo que ele tem para começar, para abrir a loja. Tudo. Né, para abrir a loja, ele investiu tudo que ele tinha lá e não sobrou nada para ele passar o mês. O que acontece? No final do próximo mês, ele tem que pagar funcionário, ele vai ter que pagar contador, tem que pagar aluguel, luz, todas as despesas da loja. E se ele não vendeu quase nada nesse primeiro mês? Ou se ele vendeu pouco e ainda vendeu em prestação para receber sem entrada? É aí que entra o que a gente chamou de capital de giro. Então, além de me preocupar com toda a questão de capital inicial do negócio, eu preciso ter uma reserva financeira para passar alguns meses do negócio até que ele consiga ter um fluxo de caixa condizente, né? Então, assim, ó, se você começou a vender e vendeu sempre em 3 vezes, daqui 3, 4, 5 meses você começa a receber aquelas prestações. E se você manter as vendas, todo mês vai continuar entrando aqueles valores. Então, ele acaba, como a gente costuma dizer, balanceando o fluxo de caixa, né? Ele acaba criando um ciclo e aí ele se mantém. Mas no início, não. No início vai faltar dinheiro, provavelmente, se ele depender só do negócio. Então, a questão de saber administrar, gerenciar. E aí entra outros itens, né? Saber lidar com os funcionários, saber motivar eles, entender de custo de produção ou de comercialização, margem de contribuição, analisar aí a questão dos concorrentes. Tudo isso aí é questão de gerenciar, administrar. Procure fazer economias, né? É uma outra coisa interessante. O negócio está indo bem, está funcionando bem, mas daqui a pouco deu uma crise, eu não tinha nenhuma reserva financeira. Então, a melhor forma da gente se preparar para
questões econômicas, porque a economia ela é cíclica, né? Então, volta e meia vai acontecer algumas crises, a gente ter uma economia, né? Uma reserva guardada para esses momentos de crise. É o que talvez vocês já ouviram falar que em alguns momentos que se fala do colchão financeiro, né? Ou seja, antigamente se guardava dinheiro no colchão, né? Então, colchão é uma reserva que tu vai ter, aí o nome usado agora é colchão financeiro, para definir uma reserva de dinheiro, de capital que tu vai ter, para que quando acontecer um momento de crise, de dificuldade, tu consiga ter esse dinheiro para manter o negócio funcionando. Porque senão tu vai começar a buscar esse dinheiro, às vezes com banco, com factory, até aí trocando cheque com outras pessoas e pagando às vezes alto custo financeiro. E aí o negócio às vezes não consegue cobrir esses custos financeiros. E aí começa a criar uma bola de neve, né? Conta sobre conta, cada vez aumentando as contas, cada vez pagando mais juro e acaba quebrando o negócio, né? E aí não era porque ele não era operacional, não é porque ele não conseguia gerar caixa, é porque não havia uma reserva financeira para esse momento de dificuldade. Então nós falamos em oportunidades, né? E nós falamos em pontos fortes e fracos. Agora a gente fala em ameaças e oportunidades, que é justamente o ambiente externo. Se dentro da empresa nós temos pontos fortes e fracos, porque podemos controlá-los, né? Alterá-los, no ambiente externo tem ameaça e oportunidade. E a gente não consegue brigar, modificar o ambiente externo. Por exemplo, vamos imaginar assim, ó, a nossa loja trabalha com eletrônicos. A maior parte dos nossos equipamentos eletrônicos aí, ele tem uma indexação no dólar, porque os componentes eletrônicos são geralmente aí, né, importados e são atrelados a essa moeda aí, né? Então, o dólar, quanto mais ele subir, mais tende a aumentar os nossos custos de aquisição do produto e mais alto vai ser o preço de venda. Então, nesse caso, essa variável externa, dólar, ele é uma ameaça ou uma oportunidade? Né? Se ele estiver subindo, é uma ameaça. Se estiver baixando, é uma oportunidade. Então, entender também ameaças e oportunidades do ambiente externo. Daqui a pouco, vamos voltar. Vamos continuar não, com o nosso então, empreendimento ainda na parte eletrônica, né? Daqui a pouco o governo lança uma lei lá que estou supondo, tá, gente? Um exemplo aqui hipotético. O governo lança uma lei lá onde obriga todas as lojas a ter que fazer lá uma logística reversa dos produtos que vendem lá, dos produtos eletrônicos, né? Então, dá um descarte correto, fazer isso. Ou seja, é uma coisa que a gente vai ter que se adaptar. É uma ameaça, porque vai consumir mais tempo, recursos, montar uma estrutura para isso, para recolher esse lixo eletrônico, dar uma destinação correta, talvez tenha que pagar para alguém eliminar isso, né? Sei lá, dar o fim adequado. Então, é uma ameaça, não tem o que fazer. A única questão é se adequar a ela, né? Ou tentar se ajustar o mais rápido possível para que ela não impacte tanto assim no teu negócio. Então, ameaças e oportunidades. A vantagem competitiva, já falamos sobre ela. É a questão de agregar valor ao produto para o cliente. Né? Às vezes já viu você mesmo, né? Não precisa ser um outro cliente, mas vamos pegar você mesmo. Às vezes você já comprou um item lá e pagou um pouquinho mais caro por ele, onde tinha um outro item semelhante, mas disse, não, eu vou ficar com esse aqui sendo mais caro que lá, mesmo os itens, vamos lá, as características sendo idênticas, né? Vamos imaginar computador. Ele é idêntico lá. Você pegou um computador, está comprando lá, e ele é idêntico a um outro lá. Esse outro que você analisou, que tem as mesmas características técnicas, é mais barato. Só que ele é de uma outra marca que você não, né, você não gosta tanto assim, vamos usar essa palavra. E aí você diz, não, eu vou pagar mais por essa, mas eu sei que vale a pena, eu não estou pagando mais. Porque ele tem mais valor agregado por causa dos componentes, por causa da marca, ou seja, é algo que você considera que é valor, que você não está pagando a mais, você está pagando o valor que ele vale. Né? Então, essa é a questão que eu tenho que conseguir entender na lógica de empreendedor. O que eu faço para o meu cliente pagar mais por um produto e não só pagar mais, mas entender que está pagando o valor justo, mesmo esse, vamos imaginar, serviço, então, né? Tem em outros lugares também, mas ele vem no meu, paga mais caro, porque ele entende que o meu serviço perto dos outros, tem uma qualidade diferenciada. É entregue no prazo, não tem reclamação,
tá tudo certinho, né? Então, essa é a questão da vantagem competitiva, agregar valor. E valor é justamente isso, né? A pessoa pagar mais, mas ao mesmo tempo ela entende que não está pagando o valor justo pelo produto. O nosso ambiente vai apresentar para nós ali um ambiente de certeza, de risco ou de incerteza. Pessoal, o ambiente de certeza é quando a gente toma uma decisão sabendo exatamente qual é o resultado final disso. Então, se você aplicar um dinheiro lá no banco lá e o gerente diz para ti vai ser 1% ao mês, você sabe que depois de um mês vai ter o teu dinheiro com mais 1%. É um ambiente de certeza. Um ambiente de incerteza, né? É aquele onde você vai fazer uma decisão, tomar uma decisão, e ela pode ter diferentes resultados aí, mas você sabe quais são os possíveis resultados, né? Um ambiente de certeza. Quando você vai lá fazer uma compra lá, uma compra internacional, onde você compra em dólar no cartão. Sabe quando você com uma compra internacional que você compra em dólar, a fatura do teu cartão vem em dólar, né? E ela só vai ser paga no mês que vem. Então, se o dólar oscilar para mais ou para menos, se for para menos, a gente vai ter um benefício, a gente vai pagar menos pelo produto. Mas se ele oscilar para mais aí, a gente vai acabar pagando mais caro. Mas há essa possibilidade, você está ciente disso. A questão do ambiente de risco agora. É aquele onde você não sabe ou não consegue prever nenhuma possibilidade futura, né? Esse é o ambiente de risco, onde a tua tomada de decisão ela é feita basicamente no escuro. E isso está muito ligado às decisões programadas e não programadas que a gente fala, né? Quando você decide algo que você já vivenciou, fica mais fácil, porque já tem um parâmetro. Mas quando você decide algo que é totalmente novo para você, a gente fala que a gente está no meio de risco, porque tu não sabe se a solução que você está aplicando realmente vai funcionar. Não é nem a solução, né? É a possibilidade de solução que a gente está implantando vai de fato funcionar. Risco do negócio é sempre uma possibilidade de, né, o risco. A gente fala é uma possibilidade de perda, mas não é bem assim, né? A questão é, eu tenho que estar ciente que existe esta possibilidade, mas eu tenho aí a possibilidade de perda, né, ou de ganhos, tanto na questão econômica quanto financeira, né? Então a gente pode aumentar o patrimônio, pode conseguir fazer um negócio girar, né? Aí ter um fluxo financeiro positivo, mas a gente também tem que estar consciente, né, que existe possibilidade de perda, de a gente não ter o retorno financeiro desejado, de perder patrimônio, né, questão econômica ali. Perguntas fundamentais que precisam previamente ser respondidas, tais como: vamos lá, o que produzir, para quem, por quê, com quem. Vamos só dar uma passadinha rápida aqui, né? O que produzir? Basicamente, né? Produto ou serviço que você quer produzir. Então, eu quero produzir suco de laranja. Vamos lá. Para quem tu vai vender isso? Né? Então, eu vou vender para o consumidor final, né? Para os clientes finais aí, ou eu vou envasar num vasilhame maior, numa garrafa maior, e vou vender para mercados. Então, primeiro, o que produzir e para quem que está produzindo? Por que vai fazer isso? Não, porque para o mercado tem menos concorrência, para o consumidor final tem muita gente que está fazendo já esse mesmo produto ou serviço. Com quem que você vai fazer isso? Não, vou fazer sozinho, eu tenho capital, eu tenho conhecimento, então tá. Mas aí, ok, na parte de capital sim, não precisa de sócio, tu vai fazer sozinho, mas precisa montar uma equipe, né, para trabalhar contigo lá. Então, quem também se refere à equipe? É, por quem? É para ti mesmo essa questão? É uma questão de satisfação pessoal para ti? É uma questão de remuneração por dinheiro? É um sonho? Para quem, afinal de contas, é o negócio, né? Como? O que
precisa para você produzir e engarrafar e vender o suco de laranja ali para atacados, mercados. Onde é que vai ser isso? Onde é que vai ser a área de comercialização? Onde vai ser a localização da empresa? Nesse ponto, nesse momento, ponto é algo importante, não é tão importante assim porque você vai entregar, não vai comercializar diretamente com o cliente. Então, esse é o onde. Quando? Qual é o prazo de começar? Quando que vai produzir? Quando é que tem o primeiro lote para entregar? Desculpa, é, você vai conseguir passar o ponto de equilíbrio, né? Que é um item que a gente vai falar mais na frente quando falar em plano de negócios aí. Quanto que é o retorno desejado, né, que você quer sobre o investimento, quanto tempo vai levar para se pagar o investimento que você fez e por quanto, né? Quanto tempo tu pretende mandar esse negócio aí, manter ele funcionando. Geralmente a ideia é quando a gente abre o negócio, primeiramente, né, ou mais comum é que a gente não pense em fechar, mas existem alguns negócios específicos que eles são explorados já com essa lógica de ser temporário, né? Está se iniciando o negócio, vai se explorar tal segmento e já sabe que dentro de 4 ou 5 anos não dá mais para seguir, é o limite máximo, então daqui a gente encerra ele, né? Então, por quanto aí, quanto tempo, é, além do tempo, a gente pode aplicar isso a questões financeiras, qual que vai ser o preço de venda, qual que é a margem de contribuição, quanto está vendendo. Como definir o investimento inicial? Pessoal, a gente também vai conversar sobre na aula de plano de negócio, especificamente os quadros financeiros, né? Eles te dão essa resposta de quanto dinheiro você precisa para iniciar um negócio, né? E depois quanto precisa para capital de giro aí. Então, assim, ó, quanto e da onde que vem? E, se a gente conseguir responder na frente, para onde que vai esse dinheiro? Ah, não, então assim, ó, vou precisar de um valor de 200 mil, esse 200 mil aí vai vir 100 mil eu tenho, 100 mil eu vou pegar no banco, ele vai ser aí aplicado para comprar aí a parte de estrutura, para comprar estoque. Então, ou seja, eu estou dizendo assim, ó, tudo em relação ao capital, da onde que ele vai vir e onde é que eu vou destinar esse dinheiro que eu estou pegando. Aqui ele acaba criando uma tabelinha para a gente ajudar, né? Ó, tu vai gastar nessa ação da loja quanto? Quanto que vai ser de imóveis? Quanto que tu vai gastar com o estoque de mercadorias? Quais são as despesas que tu vai ter aí que vão acontecer todos os meses? Quanto que tu vai investir em marketing, né? Todas as informações que talvez se a gente ficasse apenas imaginando o negócio, a gente não lembraria desses itens, né? Pessoal, nosso conteúdo de hoje era isso aí, né? Ele era bem pontual referente às perguntas que a gente precisa fazer antes de começar um negócio. E eu queria saber de vocês aí quais são as perguntas que vocês têm em relação a esse conteúdo e a relação a empreendedorismo, ao negócio em si, né? A negócios. Então, quais são perguntas que a gente tem aí sobre o conteúdo da aula de hoje e sobre empreendedorismo de modo geral aí, pessoal? Vamos lá? Nenhuma pergunta? Tudo certo, gente, quanto ao conteúdo? Acredito que sim, né? Então tá. Ok, pessoal. Se não tenho mais dúvidas, já vou parar a gravação aqui.